Olá, uma boa tarde, noite na paz de Jesus. Meu nome é Armando. Pois é. Continuo limpo de um bocado de sujeira. Por um tempo, por alguns momentos. Pedindo perdão a Deus sempre, né? Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios, no capítulo 5. Mas antes, eu vou pedir para você pegar o seu boletim. Na página 6, tem um editorial meu aí que foi escrito e tem um erro relacionado a um imperador que era adorador do sol. E aí está escrito Albuquerque, não é Albuquerque, é Aureliano. No nosso blog, Cotidiano e Fé, que está vinculado ao Jornal O Povo, ao blog do Jornal O Povo. Espero que vocês acessem. Pode entrar lá no portal do Jornal O Povo e tem lá um blog chamado Cotidiano e Fé, escrito por nós, por outros contribuintes aqui da IBC. Tá? Então lá no blog já foi corrigido imediatamente. Então, nós vamos fazer aquele programa do Presépio Vivo aí na quarta-feira e no domingo. O Cris está treinando vários meninos, várias pessoas aqui da comunidade Pedras. Quando a gente diz dessa comunidade, às vezes não dá para confundir, né? É o pessoal da IBC, de onde é? Então, é porque esta igreja, esse local aqui, essa igreja se reúne aqui nesse local, que está inserido numa comunidade bastante carente, mas que Deus tem mudado o perfil dessa comunidade. Muitos já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Então eu quero louvar a Deus. Aliás, quantos vizinhos nós temos aqui? Quantos que são dessa redondeza aqui, por favor? Levanta a mão aí, fique de pé, fique de pé. Isso, nossos vizinhos. Agora é hora. Glória a Deus. Pode sentar. Tem muito mais, viu? Tem muito mais. Eles se reúnem aqui, acho que toda terça e quinta, não é isso? Tem grupos pequenos, tem programa para criança, tem o CR, o Celebrando a Restauração, às segundas-feiras à noite. Quarta-feira tem o culto aqui, de doutrina, de oração, aqui mesmo na tenda. Quem estiver por aí pertinho, Messejana, não precisa ir lá no Querigma, pode vir aqui às quartas-feiras. E o Cris está treinando um grupo. O Cris é um maestro, como vocês já sabem, né? Ele então já trouxe aqui uma vez aqueles tambores de aço, que ele trouxe lá de Trinidad e Tobago. E os tambores chegaram, só que não tinha tocador profissional, né? E o Cris recebeu o desafio e treinou alguns instrumentistas aqui, acho que nunca pegaram no instrumento, mas ele treinou o grupo, e o grupo está se preparando para tocar algumas músicas ditas natalinas, tá certo? Antes que algum irmão ache que nós somos favoráveis ao Natal e que o pastor Armando vai aparecer vestido de Papai Noel, eu caí da fé, que agora apostatei, né? Então vão com calma, certo? Eu não acredito que o dia 25 de dezembro é o dia em que Jesus nasceu. É improvável que isso tenha acontecido nessa data. Entendo que o dia 25 de dezembro foi um paganismo que entrou aí na tentativa de cristianizar o império. Entendo que Papai Noel, a árvore, não tem absolutamente nada a ver com o nascimento de Jesus. Mas eu entendo também que neste momento da história da nossa nação e de muitos países, é o momento melhor que nós temos para falar do amor de Jesus e explicar de verdade quem é o Cristo que nasceu, que não ficou na manjedoura, que cresceu, que foi à cruz do Calvário, que ressuscitou e, como nós cantamos, um dia voltará para restabelecer o seu reino de justiça. Tá bom? Então não percam tempo, e os irmãos aí, antinatal, não tremam nas bases. Sou parceiro com vocês, por isso eu escrevi esse artigo aí, que é para você sair distribuindo aí para o país inteiro. Vai saber quem foi o tal do Albuquerque, aliás o Aureliano, né? Albuquerque, né?
De novo. O tal do Aureliano e também o tal de São Nicolau. Certo? Está aí no artigo. Se quiser depois maiores informações, pede para o NCI, que é uma outra página que nós temos aí, que o Ricardo escreveu um artigo que nós vamos estar fazendo referência. Tá bom? Então, vamos ficar de pé para a gente fazer a leitura. Que domingo nós tivemos no último, não foi? Que domingo maravilhoso. Que culto. Que testemunho. Hoje nós vamos fazer uma das coisas que essa igreja também faz. O apóstolo Paulo disse a Timóteo em 2 Timóteo 2,5, ele disse: Timóteo, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, e que o quê? Maneja bem a palavra da verdade. Sem esse livro aqui não tem cristianismo. Sem o conhecimento do livro nós vamos viver uma piada, uma paródia, um emocionalismo que nos leva para todo canto, para todo vento de doutrina. É por isso que as pessoas adoram pau, pedra, por isso que se emocionam a ponto de se deixarem cair no delírio público, às vezes o delírio coletivo, onde as pessoas não conseguem discernir o que é o Espírito de Deus e o que é a emoção, e nem o que é demônio agindo às vezes na própria congregação. Só tem um jeito: nós temos que aprender o que está escrito, porque é à luz do que está aqui na Bíblia que nós podemos então discernir o que é certo, o que é errado, o que é de Deus e o que não é de Deus, o que é do Espírito de Deus e o que não é do Espírito de Deus. Está escrito, está escrito, está escrito. Então, hoje nós vamos fazer um exercício desse. Toda vez que nós pregamos num texto bíblico, nós deixamos para vocês um padrão de interpretação bíblica. Então nós vamos fazer como adoradores, mas também como alunos que querem aprender a manejar bem a palavra da verdade. Então nós vamos ter cultos aqui que o Senhor vai nos levar até o terceiro céu, mas tem culto também que Ele nos eleva e nos traz para a palavra, para que a gente tenha fundamentação, para batalhar pela fé, para permanecer firme no dia mau. Bem-aventurado o que maneja bem a palavra da verdade. 2 Coríntios capítulo 5, dos versículos 18 até o verso 3 do capítulo 6. Olha o que Paulo diz. Aliás, deixe-me ler do verso 11, já que nós estamos aqui em pé, coisa boa. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Paulo está defendendo o seu apostolado aqui. E aí ele diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério de quê? Da reconciliação. A saber, ele vai explicar agora o que é. Que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e também nos confiou a palavra, que palavra?
da reconciliação, de sorte que nós somos o quê? Embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, Ele, Deus Pai, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Senhor, que palavra! Quão maravilhosa é a Tua palavra, e o Teu Espírito que em nós habita, que nos ajuda a compreender. Nem sempre é tão fácil a compreensão, mas o Teu Espírito nos faz, Senhor, de verdade, entendermos as coisas espirituais e percebermos a grandeza de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, que mesmo quando nós éramos inimigos, nos reconciliou consigo mesmo, através de Jesus, o Filho, dando-o na cruz do Calvário por nós. Hoje, Senhor, nós nos reunimos aqui em Teu nome, Teu Espírito está aqui no nosso meio, é o Teu povo reunido, Senhor, é a Tua igreja reunida. Libera, Senhor, graça, poder, entendimento, discernimento, sabedoria, Senhor, para que essa palavra produza transformação, produza adoração, produza temor e produza compromisso, Senhor, para que saiamos daqui hoje reconhecendo que o Senhor nos reconciliou e nos deu um ministério da reconciliação. Queremos falar com intrepidez, nos colocar à disposição para sermos Teus instrumentos, a Tua boca, os Teus pés, as Tuas mãos. Usa-nos, Senhor. O tempo se aproxima da volta do Teu Filho. Usa-nos para a glória do Teu nome, Senhor. Abençoa o Teu povo reunido aqui neste lugar, os que nos ouvem pela internet. Enfim, Senhor, traz hoje uma bênção especial para a vida de cada um, à medida que ouvem a Tua palavra, Senhor. Para os enfermos, cura. Para os cansados, alívio. Para os deprimidos, Senhor, que sejam também curados na esperança da glória eterna de Jesus. Para o solitário, o reconhecimento de que o Senhor está com cada um, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, fala ao nosso coração. Nós te pedimos isso em nome do Teu Filho. Amém. Podem sentar. A igreja de Corinto estava na cidade chamada Corinto. A cidade foi destruída mais ou menos em 146 a.C. e depois foi reconstruída por César. E finalmente, no ano 44, tornou-se uma colônia romana. Interessante, uma cidade em franca ascensão, tem um canal maravilhoso que une continentes. E durante um ano, o apóstolo Paulo encontrou ali um lugar fértil para pregar a palavra nesta grande cidade, uma cidade cosmopolita. Em Atos capítulo 18, tem a descrição de Paulo em Corinto. Ali, 2 judeus da Itália, Aquila e Priscila. Ele pregou na sinagoga, lá no capítulo 18. Depois, os judeus já não querendo ouvi-lo mais, então Paulo agora se voltou para os gentios. No verso 8 do capítulo 18 de Atos, diz que muitos acreditaram em Cristo e foram batizados. Aliás, a Bíblia diz naquele texto,
Deus dizendo: eu tenho muito povo nessa cidade, eu ainda tenho muito povo nessa cidade. Prega, prega, prega. No ano 50 depois de Cristo, Paulo passou 1 ano e meio em Corinto. Depois ele escreveu a primeira carta no ano 55, no ano 56 Paulo escreve a última carta aos Coríntios. Na primeira carta do apóstolo aos Coríntios, ele ouviu falar através da família de Cloé, que a igreja estava passando por um momento difícil, contendas, incesto, idolatria, dúvidas em relação à ressurreição. Era uma igreja nova, e o apóstolo Paulo teve que escrever uma carta para de fato reafirmar as verdades bíblicas. O capítulo 15 de 1 Coríntios é um capítulo da ressurreição. Todo crente deveria ler aquele capítulo muitas vezes. O pior é que Paulo passava pregando, e quando ele saía da cidade, falsos apóstolos vinham de Jerusalém para tentar fazer com que o povo voltasse a cumprir a lei, porque Paulo agora estava pregando a salvação pela fé. Eles eram enviados não como pregadores, mas como agentes para estreitar as relações com Jerusalém. A autoridade de Paulo acabou sendo questionada, e Paulo então escreve a segunda carta, esta que nós estamos lendo aqui hoje. Ele reitera a sua autoridade, chama a atenção da igreja, dizendo: cuidado, porque eu vos preguei um evangelho puro, mas o inimigo de Deus passa sempre tentando trazer à igreja coisas que vão abalar a unidade do corpo de Cristo e tentar anular e destruir aquilo que foi pregado. É assim com a minha vida, é assim com a sua vida, é assim com a igreja de Jesus também. Em 2 Coríntios, no capítulo 2, verso 11, diz: olha, quando vocês não perdoam uns aos outros, o inimigo de Deus entra e vai rachar a igreja, vai trazer desunião para a igreja. Cuidado. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 4, ele diz: vocês precisam entender que quando vocês estão pregando o evangelho a pessoas que não conhecem Jesus, o entendimento delas está dificultado, porque o inimigo de Deus cega o entendimento das pessoas. Elas não compreendem o evangelho. É preciso orar, é preciso insistir, é preciso que o Espírito de Deus descortine a mente, os olhos das pessoas, para que eles compreendam o evangelho. Eles não entendem o amor de Jesus, não entendem a salvação, a ressurreição. É mais fácil eles entenderem acerca dos gurus da vida, dos filósofos da vida. É muito mais fácil eles lidarem com espíritos estranhos. É muito mais fácil eles acreditarem em psicografias. É mais fácil eles acreditarem em pessoas que leem as mãos, ou horóscopos, ou os mapas astrais. Mas eles terão dificuldade em entender a palavra de Deus. Por quê? Porque quando alguém entende a palavra de Deus, a ação dos demônios, a ação do inimigo de Deus cessa na vida daquela pessoa, e a pessoa é liberta para sempre. Enquanto se procura os próprios espíritos, ora, o inimigo de Deus está contente e feliz. Ele cura de um lado e arrebenta a vida do outro. Você paga um preço caro para seguir o inimigo de Deus. Ele vai lhe dar dinheiro, ele vai lhe dar saúde, ele vai lhe dar sinais, ele vai lhe dar uma série de coisas. Eu passei por isso na minha vida durante um tempo, com meus pais. Fui levado a vários lugares, onde grandes sinais eram operados, onde maravilhas espirituais aconteciam, vozes se manifestavam, guias incorporavam. Eu vi tudo aquilo. Mas a grande verdade é que se pagavam um alto preço, até que Jesus entrou na nossa família e nos libertou de tudo aquilo. Seguir a Jesus é deixar de lado qualquer tipo de espírito, qualquer tipo de manifestação, porque agora nós temos a palavra de Deus e o Espírito de Deus, que abre os nossos olhos para entender o amor de Jesus, a graça de Jesus, o perdão de Jesus, a misericórdia de Jesus. Entende? A cura é para valer, a cura é definitiva. Quando Deus opera, opera para valer.
Quando Deus faz, não faz pela metade. E um dia, a ressurreição e não a reencarnação, que nos fará ou nos faria voltar vezes pós vezes para pagar os nossos próprios pecados. O cristianismo não prega isso. O cristianismo prega que Cristo ressuscitou, e ressurreição, Tomé viu o próprio corpo de Cristo e não o outro, viu as marcas nele. Toca aqui, Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Creia, Tomé, sou eu mesmo. Jesus não encarnou em outro, ele era o próprio Jesus que se apresentou aos seus discípulos, e essa mesma promessa cabe aos seus filhos. Está aqui na Bíblia, bem claro, 1 Coríntios capítulo 11, você não precisa acreditar em nenhuma outra coisa pseudocientífica, quando você tem o Espírito de Deus. Paulo então está preocupado em demonstrar a sua responsabilidade como apóstolo, no cumprimento do seu papel, manifestar Cristo aos homens. Isso era o que Paulo queria, anunciando o ministério da reconciliação. Esses dias eu particularmente ando orando a Deus por algumas investidas que fazem até nesse rebanho, como eu sei que fazem em outros também. Indivíduos que abrem igrejas aleatoriamente, e ao invés de pregarem o evangelho da reconciliação, eles têm prazer em encostar em crentes que já estão no rebanho para dizer: olha, você precisa vir aqui na minha igreja, você precisa vir aqui, porque aqui tem um negócio diferente. Eu fico pensando, meu Deus, será que esses indivíduos não percebem que as ovelhas perdidas estão aí para serem buscadas e não ficar pescando no aquário dos outros? Eu fico imaginando, uma ovelha, 2 ovelhas, poderia nem fazer diferença para quem tem uma multidão aqui. Mas para mim, cada bebê na fé, cada pessoa que se converte é preciosa, está debaixo da nossa autoridade pastoral. Nós temos que zelar e zelar e velar pela vida. Não tem nenhum sentido, ao longo dos anos, essa igreja aqui, quando recebe membros de outras igrejas, a gente recebe com o cumprimento já empurrando de volta. Meu irmão, volta lá. O camarada só fica aqui na IBC se ele for teimoso, se de fato ele tiver um compromisso que é inadiável, mas nunca será por convite desse pastor ou por convite de qualquer membro dessa igreja. Aliás, se vocês convidam, deixe lhe dizer logo em nome de Jesus, não convide não. O pobre do crente, o irmãozinho lá, tem que ir na igreja dele, lá onde ele ouve o pastor, onde ele é cuidado, amado, é lá onde ele se alimenta, é lá onde ele contribui, é lá que a presença dele vai fazer falta para multiplicar o rebanho de Jesus. E enquanto isso, nós vamos lotar essa tenda várias vezes, sabe de quem? Das ovelhas perdidas que estão aí, que precisam encontrar a Cristo, amém? O apóstolo Paulo estava preocupado com esses caras vindo de Jerusalém. O que é que vocês querem aqui? Mexendo com esse povo que agora entregou a vida a Jesus pela fé. Vocês estão querendo colocar neles um outro jugo? Então o apóstolo tinha essa preocupação. Aliás, ele fala da tríplice obra do inimigo. Primeiro, neutralizar o testemunho da igreja com contendas, divisões, maledicências e pecados não tratados, e até proselitismo. Sabe por que eu estou dizendo? Paulo sabia que o evangelho da reconciliação só não sairia daqui se nós ficássemos preocupados, tão preocupados conosco, tão preocupados em pensar em nós mesmos, que nós iríamos começar a brigar um com o outro, contenda, divisão, e isso neutralizaria a nossa força. Outra coisa que o inimigo quer fazer é calar a nossa boca, trazer timidez, falta de testemunho pela vida errada, torta, falta de amor que não alcança as pessoas perdidas. E outra coisa que o inimigo de Deus quer é arquivar a mensagem da reconciliação. Depois eu peço que vocês leiam esse artigo que o Ricardo Marques escreveu aí no nosso boletim. Nós temos um movimento nacional financiado pelo governo, que é uma tentativa de calar a boca dos evangélicos,
Qualquer hora eu vou ter que sair no meio da rua aí com a placa dizendo assim: os evangélicos, a palavra de Deus, o povo de Deus, os cristãos, eles amam, como Deus amou o mundo, nós amamos o drogado, o bandido, o adúltero, o ladrão, o mentiroso, o corrupto. Nós temos que amar essas pessoas. Amamos aqueles que têm preferências sexuais diferentes da nossa, os homossexuais, lésbicas, bissexuais, travestis, dê o nome que quiser. Deus ama essas pessoas como me amou. O meu pecado não era diferente do pecado dessas pessoas. O problema é que esse movimento que se levanta hoje, custeado pelo governo, está querendo dizer, e vai dizer isso para as nossas crianças na escola pública. Eu já disse que eles vão assistir vídeos nas escolas públicas, para achar que isso é absolutamente normal, e que nenhum homossexual poderia ter alternativa de deixar a homossexualidade e se tornar um heterossexual. Não pode dizer isso, porque é crime. Será preso quem disser uma coisa dessa. A Dilma disse que nós vamos poder pregar contra a homossexualidade, não contra os homossexuais, do púlpito. Mas fora daqui, em jornais, em revista ou qualquer publicação, zero. Sabe o que eles vão fazer? Vão ter que proibir a publicação da Escritura, da Palavra de Deus. Essa é uma artimanha do inimigo de Deus para começar a calar a nossa boca. Nós não podemos mais pregar, não podemos mais falar, não podemos mais dizer que existe uma mensagem da reconciliação. Nós temos que lembrar, como crentes em Cristo, que a primeira pregação que nós temos que dar para um ser humano que fica na nossa frente, não é que ele deixe o homossexualismo, que ele deixe a cachaça, que ele deixe a droga, que ele deixe a mentira, que ele deixe a corrupção. Nós não estamos pregando para isso, não. A primeira pregação é que ele livre o seu corpo do inferno eterno. É que ele compreenda que Jesus Cristo morreu por ele e que a morte última é passar a eternidade longe de Deus se ele não entregar a sua vida a Jesus. Depois disso, Deus vai trazer mudança. O drogado para de se drogar. O viciado começa agora a vencer os seus vícios. Aquele que porventura era homossexual ou bissexual, seja lá o do que for, nós temos vários aqui na congregação, que estão aqui porque deixaram, estão aqui porque estão lutando com os pensamentos, estão aqui porque já se casaram, já constituíram família. Há anos que nós estamos lidando com pessoas assim. Recebemos com todo amor, mas não nos tirem o direito de dizer que é possível mudar. Isso é um direito, é uma liberdade que nós não podemos nos calar, porque temos que pregar a essas pessoas. Não diga para um cabeludo para ele mudar e cortar o cabelo para ser crente. Não diga para uma menina que está vestida toda errada que ela tem que se vestir para ser crente. Não diga isso. A mensagem é para o indivíduo, seja ele como estiver, onde estiver, seja qual for o seu status, qual for o seu estado, pregue Jesus. E depois Deus vai nos curando e vai transformando as pessoas. Nós precisamos dizer isso com muita clareza. Então Paulo quis comprovar a sua autoridade apostólica. Vamos ao texto, 2 Coríntios 18, 6-3, é simples, é autoexplanatório. Difícil é quebrar os cadeados que nos prendem, é tirar a bagagem da nossa preocupação pessoal, é abrir mão do nosso conforto, não é? Difícil é limpar a sujeira do pecado que nos impede de falar. Difícil é abrir a nossa casa, o nosso grupo pequeno, não é não? Hoje nós queremos declarar a derrota das artimanhas do inimigo e a vitória de Jesus, que nos concedeu primeiro reconciliação, ministério da reconciliação e palavra da reconciliação. Olha o verso 18. Tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus. No verso 5, o penhor do Espírito provém de Deus. Ele nos deu o seu Espírito.
Depois no verso 17, a nova humanidade que Ele está criando aqui agora, também provém de Deus. No capítulo 4, verso 7, o tesouro depositado em vasos de barro, também provém de Deus. Primeiro, Deus nos concedeu reconciliação, nos reconciliou consigo mesmo. Isso pressupõe inimizade. Diga para as pessoas, olhe para as pessoas e perceba o quanto elas estão brigando com Deus, se degladiando com Deus. Falam de Deus, mas é um Deus que elas não conhecem. É um Deus conveniente, que passa a mão na cabeça, que parece mais com Papai Noel. Pronto. Só dá presente e acha que todo mundo é bom. O Deus da Bíblia é um Deus justo. É um Deus que vai punir o erro. Mas antes de destruir a sua vida, e antes de ter destruído a minha vida, Ele providenciou salvação em Cristo para nos reconciliar consigo mesmo. Crentes em Cristo, a nós foi dada a reconciliação com Deus. Nós éramos inimigos, e Ele nos fez filhos adotivos, nos amou, nos trouxe para perto, nos trata com carinho. Nós somos privilegiados, chamados filhos de Deus. Isaías 59:2 diz: as vossas iniquidades fazem separação. Romanos 5:10 diz: quando nós éramos ainda inimigos, mas em Cristo, Deus estava reconciliando consigo mesmo o mundo, todas as coisas. Verso 18 e 19, reconciliar. O pecado que provocou a inimizade foi a dívida paga por Jesus diante do Pai. Você não tem mais dívida, só o arrependimento e a fé para ter o caminho de volta. Não precisa pagar mais. Final de ano eu nunca vi tanta gente boazinha, dando presente para todo mundo, levando não sei o que na casa de sei da onde, dando brinquedo para criança, para no sinal, joga uma moeda. Agora é época de limpar a consciência. Mas esses atos não valem. O que vale é um arrependimento genuíno dos seus erros e pecados, que às vezes fazem as pessoas ficarem dependentes lá fora. São os erros daqueles que na verdade produzem uma sociedade injusta, e no final do ano querem lavar os seus pecados com boas obras. Não é assim. Não é assim. Deus nos deu o ministério da reconciliação. Cristo já pagou o preço. Nós temos que nos arrepender e acreditar no que Cristo fez. Isto é cristianismo. Cristo pagou o preço. O mundo precisa saber disso, amém, irmãos? Você entende? O mundo precisa saber disso. Fale. Não precisa mais pagar, não precisa mais lutar, não precisa mais fazer por onde. É de graça. Quando eu não era crente, eu olhava para os crentes e dizia: um bando de bobo, fica dizendo, é o povo orgulhoso, fica dizendo que está salvo. Como é que pode? Por que eu brigava? Por que eu ficava com raiva? Porque como é que você diz que está salvo? Eu estou aqui tentando fazer por onde, dando esmola, atravessando a velhinha no meio da rua, eu estou fazendo penitência, estou rezando 200.000 vezes, cara, haja força, e você vem me dizer que está salvo? Como é assim? Eu não entendia, parecia orgulho, não é? É o povo orgulhoso, uma palavrinha chula, né? Mas o cearense é o povo besta, e eu achava um horrível, um horror. Qual é a lógica do crente? A lógica do crente é o seguinte: eu não presto, réu confesso, não tenho como pagar, mas Deus mandou Cristo, que foi na cruz derramar a sua vida e seu sangue, e Ele pagou o preço da minha fiança. Eu sou um condenado livre, porque alguém pagou o preço da minha fiança. Agora você que está me ouvindo aqui agora, me diz aí, qual é o mais orgulhoso da história? É o desgraçado que diz: eu não valho nada, eu já sei que eu não valho nada, eu não tenho nada, eu não posso nada, eu não consigo. Eu tento, mas não consigo. Mas eu quero só acreditar nesse Cristo que diz que se eu cresce nele, Ele me daria vida eterna e me ajudaria a mudar de vida.
Misericórdia, Deus, eu creio. E o outro? O outro é o religioso, que diz assim: não, eu compro. Salvação, quanto é? Não, eu tenho que fazer por onde? Lá no final, quem sabe, põe pecado numa balança, boas obras em outra, e está resolvido. Eu um dia vou ser como Madre Teresa de Calcutá. Pense na mulher santa, eu vou ser assim também. Vou ser como Gandhi. Você vai ter uma condenação Gandhi, como diz minha neta. Porque você não alcança, cara. Não adianta, mulher, você não consegue. Você sabe as maluquices e as besteiras que você faz. Você faz 10 coisas boas e faz 15 que não presta. Todos nós caímos. E se você acha que você é melhor do que aquele bandido que atirou, pensa o que você fez no trânsito essa semana. Hein? A raiva que deu. Se eu pudesse. Jesus disse: o que mata não é o que atira, o que mata é aquele que no coração deseja mal. O adúltero não é o que transa com a mulher do outro, é o que malicia na sua mente e no seu coração. Jesus pegou e tirou o pecado do fazer com as mãos e colocou lá dentro, onde a gente não presta de verdade. Então, meu amigo, antes que você saia mal no final da história, corra para a cruz e diga: não tem jeito, eu não consigo, eu me rendo e me entrego a Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém? Pois é, o cara é assim mesmo, não tem jeito, parece orgulho, mas não é, é confissão. Quem é o mais orgulhoso é quem quer comprar. E vou dizer mais, todas as religiões se alimentam desse tipo de gente aqui, que quer pagar. É uma viagem, é uma ladainha, é uma reza, é um dinheiro, e tem gente que até dá o dízimo para ganhar salvação. Aqui não. E tem igreja evangélica que também faz isso. Bota o povo numa polvorosa tal que eles começam a fazer coisa para ser salvo. É a arca não sei da onde, é o trono não sei do que, toca na fumaça não sei da onde, toca na veste do pastor. Meu amigo, toque em coisa nenhuma não, que você vai ficar sujo. Toque na pessoa de Jesus Cristo. Toca nele. Diga que é ele que você quer, e só isso. Amém? Glória a Deus. Ministério da reconciliação, fomos reconciliados. Bora lá, o mundo precisa saber disso. Amém, irmãos? Nós estamos no final da história. Eu li uma reportagem que me mandaram hoje aqui, dizendo que na Europa já estão perseguindo os crentes. O pastor Zé Edson e Edna estiveram ali na Turquia e não tem mais nenhum testemunho de crente lá. Acabou, o mundo está sendo varrido por um islamismo e por um ceticismo, um secularismo que vai abafar os crentes. Só um remanescente vai permanecer. O Brasil ainda está aberto, nós temos que continuar pregando o ministério da reconciliação. Amém? Fomos salvos para pregar. Paulo fez tenda enquanto pregava. Paulo largou tudo para pregar. Pregue de qualquer jeito, trabalhando, sendo honesto, no trabalho, onde quer que você esteja, testemunhe do amor de Jesus. Não pregue durante o expediente, não, porque durante o expediente é para trabalhar. Mas nos intervalos, pregue. Pregue com a vida, sendo bom aluno, bom trabalhador, bom servo, bom patrão. Cumpra os seus deveres. E aí, testemunhe, chame perto, pregue a palavra de Deus. Paulo diz que nos deu o ministério da reconciliação, Deus nos deu, e também uma palavra da reconciliação, lá no verso 19, na última parte. Ele nos reconciliou, nos deu um ministério e também uma palavra. Além de recebermos o ministério, recebemos a mensagem expressa na sua palavra. Os anjos queriam pregar. Deus disse: não, é o meu povo que vai pregar. Os 4 leprosos anunciam a fuga dos sírios que cercaram Samaria. E eles disseram assim: nós não fazemos bem, porque esse dia é dia de boas novas, nós já comemos do bem bom aqui, e o povo está lá, eles precisam saber que tem aqui o despojo à disposição para a manutenção deles.
Não vale a gente estar aqui reunido domingo após domingo, dentro do PG, estudando a Bíblia, dando glória a Deus, e não levando esse ministério lá para fora, essa palavra lá para fora, em nome de Jesus. Vamos levar o ministério da reconciliação e a palavra da reconciliação. Bom, o que é que Deus fez por nós? Nos reconciliou consigo mesmo, nos deu um ministério da reconciliação, nos deu uma palavra da reconciliação. E agora? O que nós somos agora? 3 coisas para a gente fechar: embaixadores, cooperadores com Deus e ministros desta palavra, desse evangelho. 2 Coríntios 5:20, veja o que diz aqui, 5:20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Paulo está dizendo, você é um embaixador. O que é um embaixador? É alguém que representa o seu país num outro país. Filipenses 3:20, o apóstolo Paulo diz assim, a nossa cidade está nos céus. Nós somos cidadãos de uma outra dimensão. Nós somos essa nova humanidade de 1 Coríntios 5:17. Nós estamos aqui na terra e fomos deixados aqui como embaixadores. Queridos, crentes em Cristo, preste atenção. No dia que você entregou a sua vida a Jesus, Jesus já poderia ter te levado embora. Puf, fulminante. Morre na hora, vai embora. Recolhe. Por que você acha que Ele lhe deixou aqui? Eu acordo todo dia, eu tenho que dar graças a Deus. Mais um dia de vida o Senhor me permitiu viver. Mas qual é a razão? Ele te deixou aqui como um embaixador, como um representante. E o texto diz aqui, como se Deus exortasse por nosso intermédio. O que quer dizer isso? É que Jesus está à direita do Pai em majestade, dando através do seu Espírito força para o povo de Deus. E essa força, esse poder que Ele dá, é para que você fale em nome dEle. Ele está esperando que você abra a boca, para apontar Cristo, a salvação em Cristo, o amor de Cristo, o serviço a Cristo, a reconciliação com Cristo, a cura em Cristo, a restauração em Cristo. Deus está esperando que eu e você façamos isso, amém? Aliás, orem por mim. Segunda-feira, dia 1º, eu fui convidado para dar uma palavra na posse do governador. Adivinha o que é que eu vou fazer? Adivinha? Alguns anos atrás, eu fui convidado para pregar na catedral, aqui, catedral católica. E tinha uns irmãos aí de outras igrejas que estavam dizendo, pastor Armando agora virou bispo mesmo. Fizeram um dossiê enorme para mandar para uma igreja lá nos Estados Unidos, me denunciando. E tinha um recorte, 70 anos do jornal O Povo, acho 70 ou 50 anos do jornal O Povo. E aí convidaram o bispo para fazer uma oração. Aí eu disse, eu vou. Onde é o negócio? É lá dentro. Pode ser onde for. Só não vou no inferno porque Deus não vai me mandar lá para lá. Mas em qualquer canto eu vou. É para orar? É para orar. Então íamos orar, eu e mais um pastor, e depois tinha uma palavra lá do padre. E aí foi interessante, que eu fui todo o tempo dizendo, Deus, o Senhor sabe que oração não é para fazer pregação. Tem irmão que quando ora prega, né? Deus maravilhoso Senhor, ensina esse irmão aqui a mudar de vida, que o fogo caia sobre o cabelo dele, que essa mulher se converta, que meu filho, rapaz, abre o olho e prega logo, cara. Cita a Bíblia. O irmão não sabe nem falar com Deus direito, fica teologizando e pregando, né? Aí eu estava sentado lá na hora do negócio, gente, o governador Tarso, acho que era o Tarso na época, estava lá sentadinho, estava todo mundo lá. E eu disse, meu Deus, eu tenho só uma oração, eu vou pregar na oração. Aí, eu orando aqui.
Aí o primeiro pastor foi lá, deu uma palavra, né? Orou, aliás, ele orou bem rapidinho. Falou lá do jornal, do pessoal, uma maravilha. Aí eu estou sentado lá e disse, Deus, eu vou pregar na oração. Aí quando chegou a minha vez, um padre encostou perto de mim e disse assim, o senhor poderia, ao invés de orar, dar uma palavrinha? Aí eu disse, aí foi rápido, o Espírito de Deus deu um esboço bem rápido. O jornal Povo, que divulga todo tipo de notícia, boa notícia, má notícia, e assim a gente fica sendo alimentado de boas e más notícias. Mas eu quero dar uma boa nova, uma boa notícia. Cristo Jesus, o Salvador, morreu para redimir os pecados da raça humana, inclusive do senhor governador. Olha, eu vou lá perder essa oportunidade. E o Cid Gomes, eu não sei não, ele vai ouvir. Seu Cid, estou chegando, agora o senhor já me convocou, eu vou. Então, ora aí, vai ser 8 horas da manhã. Depois que eu sair daqui, vou dormir um pedacinho, vou ficar logo de vigília e vou para lá orar. Não perca a oportunidade. Fala do amor de Jesus. Prega a palavra da reconciliação, porque nós somos o quê? Embaixadores. Eu acredito que Deus me colocou lá, porque Ele me acha que eu sou um embaixador, Ele me fez embaixador, Ele diz, agora prega em meu nome, fala em meu nome. Glória a Deus, em nome de Cristo. Presta atenção, quando você diz assim, em nome de Jesus, sabe o que você está dizendo? É como um embaixador num outro país dizendo, em nome do meu presidente. Entendeu? Toda vez que você ora em nome de Jesus, por isso, irmãos, eu já disse para vocês, quando vocês orarem por alguém, impuserem as mãos em alguém, quando vocês forem fazer alguma coisa, falar alguma coisa, façam em nome de Jesus. O que quer dizer? Não é no seu nome, é no nome dele. O embaixador fala em nome daquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Amém, não é? Fala. Você é representante do Rei Jesus. Outra coisa, você está investido de autoridade. Não trema. Eu vou tremer mesmo. Eu vou tremer nesse sentido. De que, puxa meu Deus, que responsabilidade. O que eu falo? Mas não se preocupe. Parece aquele texto da Bíblia que diz assim, na hora o Espírito de Deus vai colocar a palavra na tua boca. Você vai tremendo e diz, vai sair um negócio errado, eu vou errar aqui, ai Senhor, ai. Na hora o Espírito de Deus toma conta de você, e você começa a falar, quando termina você diz, eu disse isso. Eu falei isso. Falei, em nome de Jesus, eu falei. Vamos encher essa cidade com a palavra da reconciliação, irmãos. Não são números, são almas, está entendendo? Deixa dessa mesquinhez que eu ouço em alguns irmãos aqui. Meu pastor, é que lá na IBC a igreja é muito grande, sabe? Eu estou indo lá para uma igreja bem pequenininha ali na esquina. Quando você entrar no céu, como é que vai ser? Você vai achar que tem muita gente lá, não é não? Você vai querer ir para o outro compartimento? Isso é de bobagem, isso é um grande egoísmo. Isso é um grande egoísmo, querer achar um lugar onde o pastor bate nas tuas costas, onde você cumprimenta o pastor, abaixa o pastor, vai na casa do pastor, come lá na geladeira do pastor, é isso aí que você quer? Onde tem uns irmãos que combinam comigo, combina com você, meu irmão. Quem combina com você é o Espírito Santo, que está na vida do teu irmão, que é chato mesmo. É para você aguentar ele, suportar uns aos outros, amar uns aos outros, até quando for possível mantenha paz. Às vezes não é, mas você tenta, e no Espírito de Deus dá certo. Viver com os diferentes, para com isso. Eu vou lá na igreja pequenininha, e vai ficar pequenininha, porque você vai entrar lá com essa mentalidade, olha aí. Não tem jogo do Ceará hoje, né? Ou tem?
Tem não, né? E tem uns irmãos aqui que vêm com um radinho, parece ponto, mas é o radinho. No dia do jogo do final do campeonato, eu peguei uns irmãos aí com o celular, vendo o resultado do Fluminense e do Corinthians. Rapaz. Ministério da Reconciliação, somos embaixadores, exemplares do reino, vivendo uma nação em uma nação estranha, preparados. Outra coisa, preste atenção, queridos. Nós vivemos, somos exemplares do reino de Deus, vivemos numa nação estranha. Não adianta, o pessoal vai censurar a gente mesmo, não adianta, somos um povo que vive numa nação estranha. Outra coisa, temos que estar preparados para a retirada a qualquer momento, embaixada cercada, o rei vem nos buscar, resgate a qualquer momento. É assim que nós temos que viver, tendo como se não tivesse, não tendo como se tivesse, porque temos tudo em Cristo Jesus. Planta vínculo, compra o carro, compra a tua casinha, mas quando você olhar para a sua casa, você pensa assim: esse negócio vai ficar aqui. Não seja como o Faraó, que quando o Faraó morria, ele matava o gato, o cachorro, levava as mobílias para dentro das pirâmides, sabia disso? Você vai lá no Museu do Egito, está lá o Faraó, o seu sarcófago, aí mata a mulher, mata o filho, mata o gato, tem gato. Porque ele tinha ideia que assim que ele morresse, ele ia levar tudo para lá, tudo. Às vezes nós construímos coisas aqui, achando que nós vamos ficar aqui para o resto da vida. Não, nós não pertencemos a este mundo. Deus há de criar um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. E nós vamos habitar nela. É lá. Glória a Deus. Queridos, nós somos também, além de embaixadores, cooperadores com Ele. O que quer dizer isso? Cooperador é um cotrabalhador. Paulo se considerava um auxiliar do Senhor na propagação do Evangelho. A exortação é assim: não retenha a graça, não torne nula a graça, não anule, não a torne vã, destituída de poder, sem resultados, sem frutos. Vamos criar coragem. Capítulo 6, verso 2 diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Agora é o tempo oportuno para pregar, para aceitar. O servo do Senhor é luz para os gentios. Isaías 49, 8. Somos embaixadores e somos cooperadores com Deus. Deus espera que você coopere com Ele na expansão do seu reino, na pregação do Evangelho de Jesus, na disseminação do amor de Cristo. Por muito tempo eu disseminei tanta coisa. Eu fui um indivíduo que trabalhei com coisas horríveis. Costumava fazer greve. Eu era um guevarista de primeira linha. Depois entrei no exército, fui trabalhar no serviço secreto, fazia cada maluquice com aquele sargento à paisana. E quando era solteiro, lutava pela justiça, em nome disso, em nome daquilo outro, fazia cada loucura. Eu digo: agora eu entreguei a minha vida a Jesus, meus heróis já eram. Agora eu sou um soldado de Cristo, agora eu sou um embaixador de Cristo, agora eu tenho uma mensagem, eu tenho algo maravilhoso, eu tenho um reino para pregar, eu tenho uma outra coisa. Vamos falar, gente, vamos abrir a boca, vamos criar coragem, vamos refutar o inimigo que quer nos calar, seja por lei, seja por decreto, seja por omissão, por vergonha, por medo. Quando você pensar nisso, pense no amor de Cristo e que Ele te constranja a abrir a boca e a falar. Amém? Curva a sua cabeça aí um momento. Diga: Senhor, eu reconheço que o Senhor me amou com amor infinito. Quando eu não merecia, o Senhor morreu por mim. E constrangido por esse amor, eu quero ser um instrumento teu. Quero falar do teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me, Senhor. Que nessa semana o Senhor me faça enxergar as oportunidades ao meu redor.
Eu não quero ser chato com ninguém. Eu quero fazer pontes de amizade para levar as pessoas a Cristo, levar para o meu PG, para o meu grupo pequeno, trazer para um evento, um culto, um celebrando, seja o que for. Traga já com a mensagem da reconciliação engatada, falada, proclamada. Vamos aproveitar esse final de ano. Que Deus lhe dê a alegria de abrir a boca e falar do amor de Jesus. Se houver alguém aqui hoje à noite que gostaria de receber essa salvação gratuita, que te livra do inferno, que te manda para a presença de Deus, que te garante a ressurreição eterna, que te faz ser um filho de Cristo, um embaixador, agora é a hora. Se há alguém aqui hoje à noite, levanta a sua mão aí dizendo: eu quero entregar minha vida a Jesus hoje. Hoje é o meu dia. Tem alguém? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Lá atrás, estou vendo. É um gesto. Isso, olá, louvado seja Deus. Abraça esse irmão aí, amado. Ali atrás, ó. Queridos, esse gesto não é para mim, não é para a igreja, é para Jesus. Não tenha vergonha do Evangelho, não tenha vergonha de se identificar com Cristo. Ele não se envergonhou de você. Amém? Amém, cara, amém. Mais alguém para dizer publicamente: eu quero seguir Jesus, eu sou de Jesus, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Mais alguém? Mais alguém? Para dizer: eu quero Jesus hoje. Glória a Deus, isso. Abraça aí, abraça. Ao final, se puderem, quiserem, dê um pulo até ali, aquele espaço conexão. Irmãos, abracem essas pessoas, recebam essas pessoas em PGs. Vamos louvar ao Senhor com o cântico. E até na próxima quarta aqui, que nós teremos a apresentação do grupo, e no domingo também aqui. Que Deus lhe abençoe, que cuide de vocês aí durante essas festas, muito cuidado, preguem a palavra de Deus. E no dia 31 nós estaremos aqui de volta para um grande evento que começa às 9h30. Vai ser uma virada sensacional na presença de Deus. Deus abençoe, boa noite.